Eu te amo tanto que se eu pudesse eu te dava o meu coração. Essa declaração é uma declaração de amor ou uma declaração de que eu vou te doar um órgão? Aliás, o que a Bíblia fala sobre doação de órgãos? Você vai ver agora aqui no Em Frente. Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente, que hoje quer te responder a seguinte questão. Afinal de contas, eu posso doar órgãos? Coração, pulmão, córnea, agora a gente pode até doar a pele, né? Gente que doa a face, essa semana saiu alguém que doa as próprias mãos. Afinal de contas, o que a Bíblia fala a este respeito? Você não tem essa curiosidade? Será que eu posso doar órgãos? É isso que nós vamos responder hoje aqui. Mas já quero te pedir aí para você se inscrever nas nossas redes sociais. Talvez você esteja aqui na TV Cultura, canal 27.1, seja bem-vindo, que legal, comunica muita gente que o programa está no ar. Agora eu quero convidar você que talvez não consiga acessar aqui pela TV Cultura, então vou colocar aqui embaixo as redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente o YouTube. Vai lá no YouTube e se inscreve, aciona o sininho. Se gostar deste vídeo daqui, você curte, dá um joinha lá, para que a gente possa criar aqui novas interações. Se você tiver alguma dúvida como essa, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, 43 99147 5007, 43 99147 5007. Ou, claro, pode deixar aí nos comentários do YouTube mesmo. Agora me responde aqui, qual é a tua opinião? Eu posso fazer doação de órgãos? Há uma controvérsia, querido, em relação a este assunto, porque é mais um daqueles assuntos que a Bíblia, vou dizer assim, não bate martelo, né? Não afirma, é assim, é assado, é desse jeito, é daquele. A Bíblia não diz. Então nós temos que, através da leitura dos textos bíblicos, chegar a uma conclusão. Quero mandar aqui um abraço ao Claudemir, que mandou essa pergunta, né? Querendo entender o seguinte: pastor, será que eu poderia usar para aprovar a doação de órgãos o texto bíblico de Gênesis, onde Deus coloca um sono no Adão e da costela de Adão faz uma mulher, a Eva? Será que esse versículo seria um versículo chave para eu declarar sim, eu posso fazer doação de órgãos? Olha, vamos responder isso, né? O que a Bíblia fala? Bom, primeiro, doação de órgãos, será que é uma coisa boa ou ruim, necessária ou não? Para você ter uma ideia, queridos, olha, em 1991, aconteceram 16 mil doações de órgãos ao redor do mundo. 1991, 16 mil doações de órgãos. Para você ter outra ideia, que em 2017, esse número por ano, né, já começou a ser de 35 mil. E por que isso acontece, né? Em 2019, esse número cresceu para mais ainda, hein? 113 mil. Por que esse aumento constante? Porque a tecnologia médica tem avançado a cada ano. Essa semana, não sei se você viu nos noticiários, que um homem, ele teve rosto e mãos transplantados, né? Ele tinha sofrido um acidente, ficou todo ali queimado, né? Foi tomado por queimaduras do seu rosto e as suas mãos, e ele passou por um transplante de rosto e também de mãos ao mesmo tempo. Como é muito recente, ainda está sendo aguardado para ver a caso de rejeição a respeito disso. Mas afinal de contas, né, o que é finalmente essa doação de órgão? Nada mais, nada menos do que você proporcionar para alguém a manutenção da sua vida, né, a manutenção aí da sua continuidade, a sua existência aqui na Terra. E a doação, ela não acontece apenas depois que uma pessoa morre, né? Uma pessoa viva, por exemplo, pode doar um rim para um familiar, se for compatível. Existem outros tipos, né, de medula óssea, sangue, né, que é muito comum. Aliás, doação de sangue é uma polêmica religiosa para alguns, que a gente pode falar depois. Mas hoje, de maneira geral, a doação de órgãos, ela é uma coisa certa ou errada? Deus apoia, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, ou ele reprova? Bom, primeiro, queridos, que quando a Bíblia foi escrita, não havia doação de órgãos. Aliás, a ciência médica naquela época era bem precária
e muitas doenças não tinham reparo, não tinha cura, não tinha medicamentos. Então falar sobre este assunto biblicamente não é tão fácil, já que naqueles dias não havia esse tipo de tecnologia ou de ciência capaz de criar uma situação dessa. Ok, mas e agora que há? O que a Bíblia poderia nos dizer? Nestes casos em que a Bíblia silencia, se cala, o que eu faço? Eu vou usar argumentos bíblicos, mas não necessariamente literais. Eu vou chegar a algumas conclusões a partir destes textos bíblicos. Então, vamos ver aqui uma coisa. Olha, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, apenas 58% dos americanos, dos norte-americanos, eles são doadores oficiais, né? Pessoas registradas como doadores. Aqui no Brasil o número não é muito diferente. As pessoas têm alguns medos, por exemplo, de que eu estou ali no hospital e eu sou um doador, né, declarado, e de repente o médico não cuida tanto de mim para poder fazer a doação dos meus órgãos. Há certos medos, né, das pessoas em relação a isso. E a gente poderia pensar que talvez isso acontecesse, mas na verdade não é o nosso interesse falar desse tipo de coisa agora. Vamos falar diretamente o que a Bíblia diz a respeito da doação de órgãos. A doação de órgãos, queridos, ela não tem uma base bíblica direta, como eu já falei, porque não acontecia naquela época. Mas sim, a gente tem na Bíblia alguns textos que vão nos dizer da necessidade de que nós possamos fazer essa doação de órgãos, ok? Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Em João capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. O primeiro doador de órgãos foi o Senhor Jesus. E aliás, ele não doou somente órgãos, né? Ele doou a própria vida. Mas vamos colocar aqui que, olha, o Senhor Jesus, por exemplo, na ceia, ele diz assim, este é o meu corpo que é dado por vós. Então, a gente já entende de cara que quando nós fazemos qualquer tipo de doação, que vai demonstrar amor, que vai demonstrar amizade, que vai demonstrar compreensão, nós já estamos lidando com algo que imita ao Senhor Jesus na sua prática de amor. A Bíblia diz em 1 João 3,16, não João 3,16 agora, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, assim sabemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossas vidas por nossos irmãos e irmãs. Se Jesus Cristo foi capaz não só de doar um órgão, mas de dar toda a sua vida por nós, por que ao imitá-lo nós não poderíamos doar um órgão que manteria alguém vivo? A Bíblia diz lá em Mateus 5, 39 a 42 assim, ó, se alguém te der um tapa no lado direito, ofereça também o lado esquerdo. Se alguém te disser a você que precisa de uma camisa, entrega também a esta pessoa o casaco. Se alguém quiser que você ande com ele 1 milha, anda 3. E se tudo que alguém te pedir, dê a quem lhe pede e não afaste-se daquele que te pede algo emprestado. Então, a partir destes versículos, nós entendemos que o Senhor Jesus não se recusaria a fazer uma atitude como essa, de fazer, por exemplo, uma doação de órgãos, se isso fosse necessário por amor à manutenção da vida de alguém. Então, nós que somos cristãos, seguimos os ensinamentos e as atitudes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no seu amor, faria isso. Então, em amor, nós também fazemos a mesma coisa. Você quer ver que tem um texto aqui, olha, lá, Tiago, capítulo 4, versículo 17,
em que o apóstolo diz assim: portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, com isso comete pecado. Então, se eu sei que doando um órgão eu vou estar contribuindo para a sobrevivência e a vida de alguém, se eu sei que fazer isso vai ser bom para esta pessoa após a minha morte, então, meu querido, minha querida, eu devo fazer. Então, sim, a Bíblia diz que doar órgãos é algo bom, é algo justo, é algo que vai demonstrar amor, vai demonstrar vida, vai demonstrar que nós somos verdadeiros cristãos. Então não temos assim nenhum temor de afirmar que doar órgãos é algo bom, é algo necessário, é algo que agrada a Deus. Olha, tem texto aqui na Bíblia que as pessoas vão usar contra esse meu argumento, dizendo assim: mas pastor, a Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo e que se alguém o destruir, será destruído. Querido, a Bíblia está falando, quando fala isso, ela está querendo falar a respeito daquele que vivo mutila o seu próprio corpo. Porque o que Deus falou para Adão lá em Gênesis? Olha, por conta do pecado, você é pó, você veio do pó e ao pó você tornará. Então, esse corpo, quando Deus está falando lá em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos templos do Espírito Santo, que deveríamos zelar por este templo sem maculá-lo, Ele está falando daquilo que fazemos em vida, enquanto o Espírito Santo habita dentro deste corpo. Queridos, porque depois que morremos e o nosso corpo volta à terra e volta ao pó, então agora o Espírito Santo já não habita mais neste corpo mortal. Então não estaríamos cometendo o pecado registrado lá em 1 Coríntios capítulo 6. Outra coisa, que as pessoas podem alegar aí em relação à doação de um órgão e que nós não deveríamos fazer por causa deste texto bíblico, as pessoas vão afirmar, quer ver aqui, eu vou te dizer um texto aqui muito interessante do que as pessoas têm medo, de fazer a doação de órgãos, porque se eu doar um órgão, como é que eu fico lá no céu? Como é que eu vou chegar lá com o meu corpo mutilado, faltando um pedaço? Não, querido, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 assim, que os nossos corpos físicos, olha o que Paulo falou: eu declaro a vocês, irmãos e irmãs, carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem coisa perecível herda aquilo que é imperecível. Então você não tem que se preocupar com a doação de órgão, espiritualmente falando, porque sim, isso agrada a Deus. Isso é uma demonstração de amor. Quando eu entrego algo a alguém, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. O próprio Senhor Jesus se doou a nós, por que então nós não nos doaríamos também às pessoas? E mas e depois, na eternidade? Esse corpo não vai para lá, queridos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que os nossos corpos serão transformados, glorificados, os nossos corpos serão restaurados, transformados. Nem vai ser esse mesmo corpo que nós teremos. Então não precisa se preocupar com isso. Você pode, biblicamente, sim, doar os seus órgãos para que as pessoas estejam vivas e elas possam ter a oportunidade de conhecer a Cristo e viver eternamente juntamente com a gente, porque o Senhor Jesus foi na frente e fez aquilo que nós deveríamos fazer, para que, servindo Ele de exemplo, nós agora pudéssemos, amando o nosso próximo, doar tudo aquilo que pudéssemos, para que as pessoas possam alcançá-lo, alcançar a verdade, o amor de Deus e estar com Ele para sempre. Que Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, acompanhar todos os dias o programa Em Frente aqui na TV Cultura. E se tiver alguma dúvida, 43991475007, porque se você tem dúvida, o Em Frente
Responde. Tchau, tchau. Deus abençoe.